Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Simões, CEO do Projeto ACBR. Vamos gravar mais um episódio sobre TEF, né? A gente gravou um vídeo no canal recentemente falando dos princípios básicos do TEF. Vamos ver agora os diferentes tipos de TEF e explicar um pouquinho sobre eles. Também vai ser um vídeo aí de meia hora aproximadamente, mas espero que você aproveite bastante o conteúdo e que você consiga aprender tudo de TEF e saber como a gente é apaixonado por esse assunto, né? Então, se você aí na sua software house está precisando de TEF, o ACBR é o lugar certo para você. A gente quer ser o maior e o melhor distribuidor de TEF do Brasil. Então, a gente está gravando essa série de vídeos para mostrar tudo que a gente conhece e tudo que a gente tem para oferecer para você aqui, beleza? Bom, vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar o vídeo. A gente falou um pouquinho sobre isso no outro vídeo, que existem dois grandes tipos de TEF. Se você não viu o vídeo anterior, eu recomendo que você pause esse e veja o vídeo anterior, onde a gente explicou muito os princípios básicos do TEF e você vai sentir falta desses princípios básicos para assistir esse vídeo aqui. Então, no vídeo anterior, a gente falou que a gente pode dividir os meios de pagamentos, né, em dois grandes grupos, do presencial físico, aquele que o cliente está com o cartão na frente do lojista e quer fazer o pagamento com chip ou digitando a senha, e o digital online, onde ele está num e-commerce na casa dele e quer fazer o pagamento ali, ele mesmo digitando todas as informações do cartão. Então, são duas grandes vertentes, né? E a gente vai falar um pouco sobre os diferentes tipos de TEF que englobam esses dois, essas duas vertentes aqui de formas de pagar. Tá? Então, recapitulando aí, no presencial, a gente sempre vai precisar de um dispositivo seguro, tá? Então, aqui a gente tem o PIN-Pad, a gente tem a maquininha POS, o Smart POS, são dispositivos PCIs, eles são homologados, eles passam por certificações super rigorosas, né, para conseguir fazer essa captura do chip ou da NFC de forma muito segura. É muito difícil hackear um dispositivo desse aqui, tá? Ele inclusive tem uma tecnologia chamada Tampering Proof, que significa que você tentar abrir ele mesmo vai se queimar, para garantir o sigilo da criptografia que ele entrega ali. Só o fabricante consegue abrir ele para fazer manutenção. Tá, seguindo. Daí no digital online a gente tem os famosos gateways de pagamento, que são APIs que você, do seu sistema web, pode consumir, para gerar um link para o cliente pagar, ou um checkout para ele fazer o pagamento, né? Vai ser muito usado em e-commerce, ou seja, sistemas web, onde o próprio cliente se atende. Também tem alguns sistemas web que são tipo um PDV, que ele está ali fazendo o papel de um PDV desktop. Aí, nesse caso, não é muito legal você usar essa checkout, né? Porque você não vai pedir para o usuário digitar os dados do cartão dele. Se é um pagamento presencial, o cartão tem que ser inserido e nunca ditado, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de uma tecnologia aqui que permite que você, mesmo no sistema web, consiga fazer um pagamento presencial, tá? Continua nesse vídeo. Então, aqui agora, vamos olhar os TEFs em si, as tecnologias que eles usam para fazer essa captura, né? A gente pode separar nesses 4 grandes grupos aqui. Por troca de arquivos TXT, que foi amplamente utilizado e ainda é muito utilizado, por bibliotecas compartilhadas ou DLLs, né? Aqui, quando a gente fala DLL, também imagina um SO para Linux ou para Android, né? São bibliotecas, né, que você vai consumir dentro da sua aplicação e embarcar o TEF dentro da sua aplicação. A gente vai ter TEFs Androids, vamos falar um pouco sobre isso. Eles podem ser embarcados dentro da aplicação, eles podem ser um APK externo, vamos falar sobre isso nesse vídeo. E TEFs por API REST, para aqueles sistemas que são puramente web, ele vai preferir consumir um TEF por API REST. E também existe uma vertente aqui usando a API REST local, que é uma API REST instalada na máquina, daí em vez de usar a troca de arquivos, consome essa API REST local. Tem alguns TEFs novos usando essa tecnologia. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos começar pelo mais tradicional, que é o troca de arquivos TXT. Então, como eu falei, troca de arquivos TXT, ele é para lá de utilizado, tá? É um TEF aí que nasceu talvez nos anos 2000, finalzinho dos anos 90. Ele foi instituído pela própria Software Express a pedido da Visa, que criou o gerenciador padrão. Esse gerenciador padrão, eles criaram um formato de troca de arquivos, ou seja, é uma sintaxe de arquivos muito conhecida, que você vai ter campos e valores, e você cria esse arquivo numa pasta e o gerenciador padrão lê esse arquivo dessa pasta, compreende o que tem ali dentro, como valor, tipo de transação que você quer fazer, se é cartão, se é débito ou crédito, e daí ele manda isso para o gerenciador de TEF, que vai te devolver uma resposta em outro TXT seguindo o mesmo padrão. Então, aqui nesse tipo de TEF, é importante você conhecer os tipos de
de campos que você tem para fazer isso. Esses campos são mais ou menos padronizados, porque existiu em algum momento esse gerenciador padrão. Então, até uma determinada altura ali, os campos são padrões entre todos os gerenciadores que você pegar aí pelo mercado. Aí, depois disso, cada TF House foi criando as suas especificações de campo, né? O que a gente tem de vantagem desse TF aqui? Vamos lá. Então, ele é amplamente utilizado, você vai conseguir mudar de um TF para outro muito rapidamente, porque eles são quase que padrões entre os diferentes tipos de TF. Você tem uma desvantagem, você tem que instalar um aplicativo na máquina. Então, além de instalar o seu PDE, você vai ter que instalar o gerenciador padrão do TF que você vai trabalhar. E ele fica escondidinho ali no systray do Windows, no reloginho ali do Windows. Ele fica escondido ali, monitorando aquela pasta que ele espera receber os arquivos de entrada. Ele pega esse arquivo de entrada, vê se é para ele, se está na sintaxe que ele entende, e te responde com o arquivo de saída. Já vamos ver melhor o fluxo, né? Esse aplicativo, ele que levanta todas as telas. Então, quando você, do seu lado da sua aplicação, você só cria o arquivo lá. Pode até ser um bloco de notas. Você criou o arquivo no formato certo, na pasta certa, o gerenciador padrão vai ganhar vida, ou seja, ele vai sair do systray, ele vai abrir uma tela, e daí essa tela começa a fazer as perguntas do TF. Qual o vencimento, se é à vista, se é a prazo, qual é adquirente, insira o cartão, ou seja, é esse gerenciador padrão que faz todo o diálogo de telas para você concluir o pagamento. Uma vez que ele conseguiu todas as informações, ele mesmo comanda a transmissão até a TF House, ele fala com a TF House usando alguma biblioteca, alguma forma que ele consiga fazer isso de forma segura, e recebe a resposta dessa TF House, compõe um arquivo TXT de resposta para você e entrega na pasta ali onde os arquivos de resposta são normalmente respondidos, ele entrega para você um TXT seguindo o mesmo padrão. Daí cabe a você, como software house, abrir esse arquivo TXT, entender o que tem ali de resposta. Ali vai ter o valor da transação, vai ter o NSU da transação, vai ter todo o sleep, ou seja, todo o comprovante do cartão que tem que ser impresso, vai estar ali também nesse arquivo TXT. E aí você faz as operações que você precisa. Você imprime o comprovante, você, se for o caso, emite nota fiscal, libera os produtos para entrega, ou seja, aí já é do seu lado como software house. E principalmente a impressão do comprovante que você tem que fazer. Uma vez que você fez essa impressão, você pode mandar a confirmação dessa transação. Então você faz uma nova requisição para esse gerenciador padrão, falando, olha, beleza, aquela requisição recebi, eu já imprimi, está tudo certo, pode confirmar ela aí, gravá-la em pedra, para ela ficar confirmada de vez. Né? No ACBR, você vai usar esse componente aqui, o ACBR TFD. A gente pode falar que esse layout de troca de arquivos TXT ele é legado, porque você tem algumas desvantagens que a gente vai mostrar aqui um pouco mais para frente, né? Como principalmente você tem que instalar duas aplicações. Esse aqui é um pouco do fluxo da automação, né? Então você, como automação, primeiro você cria esse arquivo intpos001, esse é o nome do arquivo que eles especificaram, tá? Daí o gerenciador padrão vai reconhecer esse arquivo, já vai te devolver imediatamente do tipo, olha, eu estou aqui, estou escutando e pode mandar o seu arquivo. Aí você manda um outro arquivo com os comandos que você realmente quer enviar para ele verifica se está na sintaxe tudo certo e já te responde também rapidamente. Mas pode ser que ele leve um tempo para processar esse arquivo. Né? Então ele te dá como se fosse um ACK, uma resposta rápida ali assim que ele recebe esse arquivo de entrada, mas depois ele fica ali perguntando as telas, pedindo PIN-pad, e só quando ele terminar todo esse fluxo de pagamento que ele vai te responder com o arquivo final, que é esse outro aqui, intpos, no final aqui. Então, é um fluxo que ele fica lá no gerenciador padrão durante um tempo, a sua aplicação vai ficar em segundo plano, o gerenciador padrão vai ganhar a tela, ele vai subir na frente, e a sua aplicação vai ficar em segundo plano. Então, uma outra desvantagem desse modelo de TF um pouco é isso. Se o usuário clica lá atrás, a sua aplicação volta, pode ser que fique tudo perdido. O TF está perguntando as coisas lá e o cara não está vendo. Então, assim, muitas vezes, principalmente no Windows, você não tem muito domínio disso. Esses gerenciadores padrão, eles têm tecnologia para sempre tentar ficar no topo da tela. Mas em algumas situações, pode ser que isso não ocorra e o fluxo acabe sendo quebrado. É uma desvantagem desse modelo de TF. Né? Aqui, só para vocês verem, a fonte está um pouquinho pequena,
Mas para você ver um pouco o formato desse arquivo, como que ele é feito, né? Então, como eu falei, com um bloco de notas você consegue fazer um arquivo desse. Aqui do lado está um arquivo de requisição e do lado direito está um arquivo de resposta. E aqui no meio é o arquivo que ele responde só para dizer que o status, para dizer que ele está lá, que ele está vivo, que ele escutou a sua requisição. Então, são arquivos bem documentados, né, em todos os TEFs que você for homologar. Ele vai ter uma documentação específica sobre isso, a gente vai mostrar aqui algumas páginas dessas, mas você não precisa nem criar todos esses campos, né? Você pode ver que esse arquivo aqui está bastante extenso, né, do lado esquerdo. Você não precisa criar com tudo isso, todos esses campos aqui. Você pode simplesmente, às vezes, colocar só valor, algumas coisas básicas, ele já vai entender e já vai começar a perguntar o que falta. Então, se você não falou, eu quero crédito, ele vai perguntar, você quer débito ou crédito? Se você não informar, o valor é obrigatório, mas você não informou o número de parcelas, e você está fazendo uma venda parcelada, ele vai perguntar quantas parcelas. Então, quanto mais informação você passar no arquivo de entrada, menos perguntas o gerenciador padrão vai fazer no fluxo de telas dele, e ele vai mais rápido para o insira o cartão. Se você mandar poucas informações, por exemplo, só mandei o valor e o documento, que acho que são os campos obrigatórios, aí ele vai fazer mais perguntas para conseguir coletar tudo que ele precisa para fazer a transação e te devolver a resposta. A resposta, sim, sempre vai ser longa, vai ter todos esses campos aqui. Então, tem muita coisa aqui que você pode salvar na sua aplicação. Você pode... você tem aqui o NSU, você tem a data da transação, você tem outros comprovantes, né? Você pode salvar tudo isso no banco de dados para quando você precisar cancelar essa transação, você já tem essas informações de bate-pronto aqui, né? Vou lembrar aqui, ó, quem homologou o TEF nessa época aí que eu falei, no comecinho do TEF, esse aqui era o gerenciador padrão mesmo, que existiu primeiro, né? Então, é isso que eu falei, eu contei a história, ele foi encomendado aqui pela VisaNet para a Software Express, que desenvolveu esse gerenciador padrão, porque antes era muito difícil, você tinha que homologar com a rede, você tinha que homologar com a Visa, cada um tinha uma forma de homologar. Aí eles mesmos estavam sofrendo com isso, daí eles falaram, vamos padronizar, criar um gerenciador padrão entre nós. Aí foi o que a Software Express fez e isso é usado até hoje, né? Então esse aqui não existe mais, você não vai achar mais essa telinha aqui em nenhum lugar, ou talvez ache ainda, né? Sei lá. Mas assim, isso aqui caiu em desuso já. O layout do arquivo se manteve em algumas TEF houses. Então aqui, por exemplo, essas telas são do gerenciador padrão da PayGo hoje. Então ela modernizou, ela continua com a mesma ideia de criar TXT e responder TXT. Ela tenta seguir o mesmo layout padrão dos arquivos ali para você informar valor, parcelas e tudo mais. O que eles estenderam? Os campos novos, por exemplo, PIX. Tem informações do PIX que não existiam naquela época. Então eles criaram novos registros para você especificar o PIX. E aí o padrão começou a bagunçar, ou seja, a Software Express criou alguns campos, a PayGo criou outros, elas não sentaram na mesa para criar todas elas uma mesma especificação. Então aqui, se você homologou às vezes para um Software Express, pode ser que não necessariamente ele funcione no PayGo. Você vai ter que fazer alguns ajustezinhos ali, porque tem campos que a PayGo tem, que a Software Express tem e vice-versa, né? E assim por diante. Esse outro aqui são as telas do gerenciador padrão da Software Express. Então é bem parecido, né? Também ele sobe essa tela dele, segue o fluxo de perguntas até esperar o cartão e devolve para a aplicação. Daí ele volta a se esconder lá para o Systray. Continuando aqui, só para exemplo, tá? Tem os links nessa apresentação e eu vou deixar essa apresentação disponível para download. Você tem aqui uma página da PayGo onde ela explica o que são cada um dos campos, né? Então é uma documentação bem extensa, você, TF House que está integrando, Software House está integrando, você pode usar essa documentação, ela é aberta, né? Mas se você usa os componentes do CBR, a gente já abstrai boa parte disso. Você só informa lá valor, documento, a gente gera esse arquivo nesse formato e manda ele para o gerenciador padrão, a gente espera a resposta e te devolve a resposta. Ou seja, a gente traz isso para um nível mais orientado a objeto, de alto nível ali, de uma programação. Essa outra tela aqui é a documentação do CLICTEF, que é o gerenciador padrão da Software Express, com os campos que ela espera receber. Dá para perceber aqui, olha, eu vou voltar um pouquinho para a tela anterior, que os primeiros campos, né, eles são iguais, porque eles vieram lá do gerenciador padrão. Eles seguiram procuraram seguir o que o gerenciador padrão já tinha. Aí depois foram estendendo. Ok, vamos lá. O TEF que eu recomendo vocês usarem como software house, que vai te embarcar o TEF dentro da sua aplicação, é essa integração aqui, por biblioteca
compartilhada ou DLL ou SO, o que for, né? Então é muito comumente chamado no mercado esse TEF de TEF dedicado. Ele é muito rápido, ele é mais rápido que o troca de arquivos, porque você não tem aquele overhead de disco de criar arquivo, ler o arquivo, criar o arquivo de resposta. É uma comunicação por DLL, então é muito rápido a sua aplicação se comunicar com essa DLL. Essa DLL ela tem tecnologia para fazer comunicações seguras, né? Então ela vai usar um TLS, vai usar uma VPN interna, ela vai usar alguma forma de criptografia para conseguir falar com a TEF House diretamente. Então, assim, a TEF House, ela não deixa muitas vezes que você fale direto com ela quer que você use um client desses, porque ela sabe que esse client está usando um certificado que ela conhece e que ela confia para falar com o servidor dela. Então, essa biblioteca sempre vai ser um meio recomendado. Quando a gente usa a troca de arquivos TXT, aqueles programas de gerenciador padrão da PayGo, da Software Express, no fim, eles vão consumir essa própria biblioteca aqui. Ou seja, aquele gerenciador padrão que a TEF House desenvolveu, ele consome essa biblioteca para conseguir falar com a TEF House. Né? É muito fácil de você distribuir um TEF com essa solução. Por quê? Porque você tem que distribuir DLLs juntos com o seu exe. Então, provavelmente você tem aí uma rotina que você cria um instalador automatizado, e esse instalador, você vai anexar nele essas bibliotecas do TEF, e a hora que você instalar o seu PDV, as bibliotecas do TEF já vão estar lá. Né? Então, se você não sabe como fazer um processo de instalação automatizado, a gente pode criar um conteúdo aqui deixa um comentário no vídeo, a gente cria um conteúdo ensinando você a fazer isso, usando o Windows Setup, não é difícil, e você vai ter uma instalação muito mais rápida do seu sistema. É o Next, e todas as bibliotecas já vão estar no lugar certo ali do seu programa. Recomendo muito que você, Software House, faça isso. Tenha um instalador completo do seu sistema. Não fica lá, copia exe, copia DLL, copia não sei o quê, copia o ícone. Não faz isso. Você sempre vai esquecer alguma coisa, sempre vai copiar alguma coisa errada, vai copiar uma versão errada da biblioteca. Crie um instalador automatizado para você distribuir esse único arquivo para o seu cliente. Ele vai lá dar next, ou o seu técnico, suporte, e no final do processo tudo está no lugar certo e a coisa vai funcionar muito melhor, tá? Então, se você gostou dessa ideia, se você ainda não tem isso, deixe os comentários no vídeo que a gente cria um conteúdo mostrando como usar o Windows Setup para você criar um instalador automatizado. Bom, continuando aqui, vamos voltar aqui com a tela do TEF. Como eu falei, ele é muito fácil de distribuir, e aqui a grande vantagem desse TEF, todos os diálogos de tela são da sua própria aplicação. Então, você vai entrar num fluxo com essa biblioteca DLL, que ele vai perguntando para você, ele vai dando as instruções para você, fala assim, pergunta um campo aí que tem que ser numérico e me devolve a resposta. Agora abre um menu com essas opções aqui e me devolve a resposta. Você fica num fluxo com essa biblioteca do TEF até você conseguir todas as informações, daí a biblioteca conversa com a TEF House e te devolve o log de resposta. Né? Então, o usuário nunca vai sair da sua aplicação. Você não vai precisar instalar duas aplicações na máquina para que funcione. A sua própria aplicação vai funcionar, ou seja, o TEF está realmente embarcado dentro da sua aplicação. Então, exemplos de biblioteca que a gente tem nesse sentido, ClicTEF, que é muito famosa, muito utilizado, é uma biblioteca muito utilizada por várias software houses. A PGWebLib, que é a DLL da PayGo, que eu acho muito elegante, porque é uma única DLL, você leva ela e está tudo lá, segurança, comunicação com o PIMPED, está tudo dentro dessa DLL. Aí você tem também a PayKit, que é usada pelo DTEF, você tem o Scope, então são exemplos de TEF por biblioteca compartilhada. No ACBR, você vai usar o componente CBR TEF API. Ele é o nosso novo componente de TEF, a gente está desenvolvendo muito mais nele atualmente. Todos os TEFs novos estão entrando no ACBR TEF API. Então, se você ainda usa o ACBR TFD, eu recomendo você migrar aqui para o ACBR TF API, porque todas as novidades e melhorias a gente vai fazer apenas no TEF API. Continuando aqui com o TEF de biblioteca, como eu falei, ele vai ficar um fluxo de comandos com o seu PDV. Então, não é você consome a DLL e ele já te dá a resposta. Você consome a DLL e ele fala, olha, você quer fazer um pagamento? Tá, pergunta aí se é débito ou crédito. Aí você vai abrir um menu na sua aplicação, você vai... o cara selecionou a opção 1, que era débito. Tá, olha, ele selecionou 1. Tá bom, então agora pergunta para ele se é à vista ou é a prazo. O TEF vai vendo o que precisa fazer, conforme o fluxo daquela adquirente que o cliente escolheu, e ele vai comandando as perguntas. Então, inclusive, esse fluxo de janelas e perguntas, ele é variável. Pode ser que para uma adquirente ele pergunte algumas coisas, pode ser que em outra adquirente ele pergunte outras.
porque é justamente essa a ideia dele, que seja um fluxo dinâmico, que a adquirente ou a TF House possa injetar perguntas novas ali. De repente a Cielo, por exemplo, fez uma promoção que quer saber alguma informação do cliente para dar um prêmio para ele. Não tem problema, assim que a Cielo colocar isso no fluxo, já vai aparecer no TEF automaticamente, sem que você tenha que fazer nada. Porque está no próprio fluxo do TEF esse dinamismo de perguntas, né? Então, é dessa forma como ele trabalha. Quem fala com o Pimped é sempre a biblioteca compartilhada. Então, você, software house, não vai precisar se preocupar. Poxa, como que eu aciono o Pimped? Como que eu falo? Não precisa. Sempre que ele precisar capturar um cartão ou falar com o Pimped, vai ser a biblioteca que vai fazer isso. Né? Você vai começar a chamar a biblioteca e falar, eu quero fazer um pagamento. Ela vai seguir o fluxo de perguntas. Quando ela tiver tudo pronto, ela vai acionar o Pimped e daí ela mesmo pega o cartão, tokeniza e manda para a TF House. Você, software house, nunca vai receber essas informações criptografadas do Pimped, até por segurança e por questão de PCI. Então, a biblioteca está certificada PCI, o Pimped está certificado PCI, e o canal de comunicação dessa biblioteca até a TF House também é certificado PCI aqui usando um TLS, alguma criptografia para manter tudo seguro. Né? Bom, acho que é isso. Você vai, no final aqui, você vai ter todas as respostas do TEF. Se ele teve sucesso, você vai ter a via do cupom para ser impresso. Muito semelhante ali no TEF de troca de arquivos TXT. A biblioteca retorna isso para você numa espécie de log. Aqui no ACBR, o que a gente faz? A gente pega esse log e mapeia para as classes do nosso componente. Então, por exemplo, o nosso componente ACBR TF API, a gente tem lá dentro dele um objeto chamado TF-RESP. Então, a gente pega esse log do TEF e mapeia para as respostas que a gente já conhece ali no TF-RESP. Então, você, como software house, vai sempre ler as respostas direto no TF-RESP. Mas você pode, se quiser, ir lá direto no log do TEF e ler um campo específico da resposta que ele mandou, né? Então é isso, beleza? Vamos seguir para o próximo slide. Aqui um exemplo de como funciona esse TEF de troca de arquivos. Isso aqui é o demo do CBR, tá? Então, não vou dizer que são telas bonitas, ele foi feito para ser um demo, não foi feito para ser uma aplicação final. Não recomendo que vocês usem exatamente essas telas no seu cliente final. Dá uma caprichada a mais aqui no menu, põe um pouquinho de cor, põe uns ícones mais legais, né? Mas a gente criou um demo que cria essa janela de telas para você ver como que isso funciona. Então, essa tela aqui de cima, ela está perguntando um campo, né? Ela está perguntando ali um campo que pode ser um campo numérico, pode ser um campo alfanumérico. Então, geralmente, ele vai perguntar aqui o número de parcelas, vai perguntar uma data de vencimento. Pode ser que quando ele mande essa instrução de campo, ele também mande para você uma máscara que você vai ter que aplicar. Por exemplo, a data, eu quero as barras aqui. Pode ser que você também tenha que aplicar uma validação. Ele fala, olha, esse campo aqui é uma data, então tem que ser uma data válida. Esse campo aqui é um valor, e o valor mínimo é R$1 e o valor máximo é 100 mil. Aí você tem que fazer essa validação do seu lado. Lógico que o TEF também faz a validação do lado dele. Mas se você faz a validação do lado do usuário, você já impede que ele digite algum valor inválido. Aqui a gente tem um exemplo de um menuzinho funcionando, né, nessa tela de baixo. Então, com esse menu, ele manda as opções para você, ele manda um título do menu e você desenha o menu na tela. Você pode observar que todas as telas também têm um botão OK, cancelar e voltar. Muitas vezes. Isso permite que você siga para frente ou para trás do fluxo ou que você interrompa o fluxo. Às vezes o usuário quer cancelar a venda. Ele clicou no cancelar, você vai mandar essa instrução para a biblioteca, o cara quer cancelar. E aí todo o fluxo é interrompido, se o cartão está no Pimped, ele pede para o cara retirar o cartão. Né? No final de tudo, ele vai dar sempre mensagens. Ele pode mandar mensagens que ele espera um OK, então tipo transação aprovada, operação cancelada. São mensagens que ele quer que parem na tela e o operador dê um OK. Então tudo isso vem pelas instruções da DLL. Ele fala, olha, mande uma mensagem para o operador, mande uma mensagem para o cliente, mande uma mensagem para o operador e aguarde que ele digite OK. Então, são todas as instruções que vêm, né, do próprio TEF, no fluxo com a DLL. No ACBR, a gente mapeia isso para dentro dos nossos eventos. Então, quando ele vai perguntar um campo, é um evento do nosso componente que vai ser chamado. Quando ele vai perguntar menu, é um evento lá, quando perguntar menu, que vai ser chamado. E assim por diante. Então, é muito fácil programar um TEF se você usa os componentes do ACBR. Tá? Se você vai usar direto a DLL, a integração com a DLL, é um assunto um pouco mais técnico. Você tem que conhecer integrações por DLL. Você tem que talvez até conhecer um pouquinho de programação de C.
porque aqui sim é algo mais técnico, você vai diretamente. Se você usa o componente da CBR, não. A gente já abstrai toda essa dificuldade para você. Bom, vamos lá, vamos agora falar sobre outra tecnologia que é o TEF por Android. Então, aqui no mundo do Android, eu tenho falado muito isso nas palestras que eu dou. O Android vai dominar tudo. No futuro, a automação comercial vai ser só Android. Até por quê, Daniel? Por que você acha isso? Porque faz sentido. São equipamentos melhores, são all-in-one, são mais bonitos, são mais robustos do que os PCzões. A gente sabe que no Brasil ainda tem muito, mas muito PDV Windows. Mas assim que um lojista vê um totem de autoatendimento, assim que ele vê um PDV ali na mesa, o Android, né, com 2 telas, com tudo embarcado, tudo all-in-one, tudo touch, ele quer aquilo, ele fica louco com aquilo. E esses hardwares Androids, eles são muito mais robustos do que o PC, eles foram projetados para estar em automação, diferente de um PC que foi projetado para estar na casa da pessoa. Então, eu aposto muito nisso. O futuro da automação está nesse tipo de hardware aqui. Ele está nesse hardware que é all-in-one, ele foi projetado para o segmento de automação comercial. Então, observa que eles têm 2 telas, eles são muito mais robustos do que um PC. Como que é a homologação de TEF no Android? Você tem várias formas de homologar. Aqui a TEF House disponibiliza isso também de várias maneiras. Muitas delas vão disponibilizar para você um APK. Você vai ter que instalar o seu APK, que é o seu PDV, o seu RP, e também o APK da TEF House. Esse APK que você vai comunicar, o seu APK vai ter que se comunicar com ele. E aqui você usa técnicas de comunicação que o Android tem. A gente sabe que toda aplicação Android, ela roda numa gaiola, num cage, ou seja, uma aplicação não consegue enxergar nada da outra. Então não tem como você fazer, eu vou escrever um arquivo nessa outra pasta, outra aplicação. Não dá. Elas são seguras, elas estão em gaiolas diferentes. Então, o Android bola mecanismos para as aplicações conversarem entre si. Uma delas é essa aqui, que são os intents. Então, isso é muito conhecido para quem já programa em Android. Você pode disparar um intent para acordar a aplicação TEF. Aí, nesse intent, você pode passar um payload, um JSON, geralmente, explicando o que você quer. Olha, eu quero fazer uma transação de crédito, o valor é esse, à vista. E daí esse intent vai receber essa transação com esse payload e daí vai subir o APK da TEF House que vai continuar a jornada. Então ele tem alguma similaridade com aquele gerenciador padrão que a gente viu lá atrás, porque quem está fazendo todas as telas é esse APK da TEF House. Aqui também tem integração por biblioteca semelhante, a gente viu aqui a biblioteca compartilhada, onde você vai manter um fluxo com a biblioteca e as telas são suas. A Software Express tem uma possibilidade disso, que é você usar a própria ClicTEF para Android. E eles também têm a Software Express, o MCTEF, que seria um APK que você instala e chama por intent a integração. Uma outra integração que estão usando é o Deep Link, é muito parecido com o Android, mas você, com uma URI, você acorda esse aplicativo da TEF House e ele faz a jornada de pagamento e te devolve a resposta ali. Esses tipos de hardware aqui, PDV, eles não têm dispositivo de pagamento embarcado. Então, você pode ver aqui, tanto esse aplicativo aqui de totem e o PDV, eles não têm um lugar para você inserir o cartão. Então, por isso, a gente precisa de um PIN-pad compartilhado, um PIN-pad com uma chave ABEX ligada nele. Isso é uma vantagem, na verdade, porque tudo bem que não vai ficar tudo no mesmo aplicativo ali, não vai ficar tudo no mesmo equipamento. Você vai ter que ter uma base, alguma coisa para colocar esse PIN-pad. Mas esse PIN-pad tem mapa de chave ABEX. Isso significa que ele é compatível com todas as adquirentes do Brasil. Então, você pode, com esse TEF, falar com todas as adquirentes que o TEF suporta, né? Então, acaba sendo uma vantagem. Vou mostrar aqui agora a telinha do PayGo integrado, que é a aplicação da própria PayGo. Então, aqui são alguns exemplos de tela. Dá para ver que aqui, por exemplo, a aplicação já chamou ela e ela ganhou a tela. Então, ele faz as perguntas, muitas vezes você tem que fazer uma configuração anterior desse APK. Você, quando instala ele quer saber onde está o PIN-pad, qual porta que está, quer achar o PIN-pad. Então, você tem que fazer um processo de instalação desse APK quando você instala ele na máquina. Mas depois disso, você chama ele da sua própria aplicação, ele sobe, ele vai sobrepor a sua aplicação, fazer toda a jornada de pagamento, ele vai falar com o PIN-pad, então você também não precisa se preocupar em como falar com o PIN-pad.
e depois que ele conseguir terminar todo o fluxo, ele devolve ali por intent para você também a resposta daquela transação, se foi sucesso, se foi um fracasso, e se tem que imprimir alguma coisa, o NSU e tudo mais, todo o log do TF também ele devolve por esse intent. Se puder deixar sua tela, esse último slide aqui é um exemplo de como dá para alguns desses APKs você consegue customizar. Então a gente pode ver aqui que foi feita uma customização para ficar o logo da CBR, as cores da CBR, bem chamativa aqui, mas mais para demonstrar que você pode transformar de repente uma aplicação que por padrão é assim, com o seu look and feel para o usuário não ficar com aquele impacto de que ele saiu da sua aplicação, né? Ele vai perceber que alguma coisa aconteceu, subiu outra tela, mas se você mantém seu logo, se você mantém suas cores, o usuário fica um pouco mais tranquilo em continuar a transação de pagamento ali, vendo que ele está no mesmo lugar. Um outro exemplo aqui é da própria da Fiserv, né, o MCTF, ele também ganha tela, é o mesmo formato aqui de intent, e aqui ele está rodando num outro hardware, né, num P3 Mix, e ligado aqui com um pinpad USB. Então, são jornadas bem parecidas, né? Alguns exemplos de hardwares desses são, então, os totens de autoatendimento, ou os PDVs que ficam em mesa desktop, né? Bom, continuando aqui no mundo do Android, a gente também tem os Smart POS. Smart POS é quando um dispositivo Android tem integrado nele os meios de pagamento. Então a gente vai ter ainda duas vertentes no mundo aqui dos Smart POS. Os Smart POS dos fabricantes e os Smart POS das adquirentes. Esses exemplos que eu coloquei aqui na tela são todos distribuídos pelos fabricantes. Ou seja, você pode ir na Transir e falar, olha, eu quero comprar um P3. Eu quero comprar um P3 Mix. Ele já vem um hardware desse com pagamento. Ou na Gertec e comprar aqui o GPOS 780. Qual é a dificuldade desses hardwares aqui? Para eles funcionarem com um TEF que vai plugar numa adquirente, ele precisa das chaves da adquirente. E muitas vezes os adquirentes não fornecem essas chaves. Então, quando você for comprar com o fabricante um hardware desse, que já tem pinpad embarcado, você tem que perguntar para ele quais chaves de adquirentes você tem. Ele vai falar assim, eu tenho da Cielo, da rede, darará. São essas adquirentes que ele aceita. Mas eu quero passar na GetNet. O fabricante falou que tem GetNet? Não, não tem. Então não vai passar, não tem a chave deles lá, ele não vai aceitar. Mesmo que o TEF saiba como falar com a GetNet, como não tem a chave, ele não vai conseguir fazer a captura do cartão de forma segura para subir para a GetNet. Então é sempre importante isso. É difícil, muitas vezes, usar um hardware desse. Você tem que ter certeza que esse hardware está homologado na TEF House e pelas adquirentes, né? Então, olhando um pouquinho aqui para essa visão aqui dos Smart POS dos fabricantes. Tem essas vantagens, é uma maquininha sem fio, você pode fazer um pagamento até a mesa, né? Ele vai ser multi-adquirente, porque você vai estar com um TEF instalado nele ali, você pode falar com várias adquirentes, lembrando que tem que ser daquelas adquirentes que você tem a chave dentro do equipamento. Você pode fazer tanto pagamento por chip, aproximação, assim como no mundo das maquininhas, né? Ele foi homologado, ele é PCI, então ele tem que ser homologado pela TEF House. Não adianta você comprar um equipamento Xing Ling, trazer do exterior e falar, olha, quero pôr o TEF aqui. A TEF House não homologou aquele equipamento? Não vai ter versão para ele. Até porque um equipamento desse, um equipamento que é PCI, todas as aplicações que vão rodar nele precisam ser assinadas com um certificado específico. Então é isso que a TEF House faz, ela cria o APK dela, ela certifica e ela assina com a chave daquele equipamento, então só roda naquele equipamento. Se eu pegar esse mesmo APK e tentar rodar no equipamento concorrente, não vai rodar, porque é um outro certificado. A TEF House vai ter que fazer uma versão específica para cada um desses equipamentos. Assim como você, Software House, você vai ter que assinar o seu APK com as chaves desse fabricante para que ele rode nesses equipamentos, né? Então, permite que você crie suas aplicações embarcadas junto com o TEF, né? E aqui o APK que vai fazer todo o diálogo de telas, ou seja, muitas vezes você não vai ter que levantar as telas do lado da sua aplicação. A sua aplicação você só dispara o intente de pagamento e espera a resposta dele. A própria aplicação de TEF, quando terminar, ela vai devolver via intente a sua aplicação para cima, já com a resposta do TEF, né? Essas aplicações de TEF, muitas vezes, elas também têm rotinas para você fazer a impressão, porque esses equipamentos, eles também têm impressora embutida. Então, também é difícil, cada um deles vai ter uma biblioteca de impressora e tal. Então, às vezes, é mais fácil você acessar a impressora pelo APK do TEF. Às vezes, ele tem uma função ali, um intent específico para você fazer impressões.
Outra vertente aqui de desenvolvimento para Android é quando você está usando os Smart POS das adquirentes. Então, eu coloquei várias maquininhas aqui da Rede, da C6, da Stone, da Pag. Essas máquinas, da onde que elas vieram? Elas vieram muitas vezes do mesmo fabricante. A gente pode ver aqui que a Stone e a Pag estão usando a P2 da Transire. Então se eu posso instalar um TEF numa máquina dessa? Não pode. Por quê? Porque quem comprou essa máquina foram as adquirentes. As adquirentes foram lá no fabricante, negociaram um lote enorme de máquinas, compraram essas máquinas, inclusive com especificações dela, tipo, eu quero que a máquina seja verde, eu quero que a máquina tenha esse botão aqui um pouco diferente. Ela determina com o fabricante algo que seja do agrado para a base de usuários dela. E compra um lote enorme de máquinas. Então, essa máquina é da adquirente. Sendo assim, ela só tem e sempre vai ter somente a chave daquela adquirente. Então, não tem sentido eu instalar um TEF numa máquina dessa, porque ele não vai conseguir transacionar para outra adquirente, a não ser aquela da máquina. E você nunca vai ter um APK de TEF House homologado para rodar numa máquina, num PIMPAD desse aqui. Vamos dar uma olhada nas características desse tipo de integração, né? A gente tem aqui. Também vai até a mesa, né? É um pagamento móvel, né? Mas como ele foi comprado pela adquirente, ele muitas vezes é subsidiado a venda. Se você pode chegar e falar, poxa, a maquininha que eu comprei ela na Pag custou R$ 400. Aí se você for direto no fabricante, ele vai cobrar R$ 1.000. Pô, mas por que a Pag também não é mais barato? Ela está subsidiando. Para ela é interessante que quanto mais maquininhas estejam no mercado, mais captura para ela, mais dinheiro entrando ali nas transações dela. Então, ela subsidia a venda dessa máquina. Ela vende com prejuízo, realmente. É mais para compor um pouco o custo dela ali. Mas é por isso que ela é mais barata pela adquirente. E para você fazer, como que você, software house, coloca a sua aplicação dentro de uma máquina dessa de adquirente? Aí você tem que usar o SDK da adquirente. Não dá para você usar um TEF de mercado. Você vai ter que ir lá na adquirente, cada adquirente ela tem um portal tipo Developers PagBank, Developers Stone, Developers Rede, Developers Cielo. Vai ter um portal deles, você vai ter que se inscrever lá, mostrar que você é uma software house, e daí sim eles vão te dar alguns acessos e muitas vezes mandar uma maquininha em modo debug para você. Isso é algo difícil para a adquirente, porque a adquirente ela fala, poxa, quem é esse cara? Posso confiar nele? Eu vou mandar uma máquina debug. E se ele pegar essa máquina debug e colocar no mercado para fazer um chupa-cabra, alguma coisa que roube senha? Então tem que ter muita certeza. A adquirente quer conhecer muito bem para quem ela está mandando as máquinas debug. Então não é muito simples e é muito comum a adquirente às vezes negar isso. Falar, olha, não vou mandar uma máquina para você porque eu achei que não faz sentido para a gente. Então, é uma jornada difícil realmente você conseguir colocar o seu software aqui. Você tem que provar para adquirente o seu valor, que você tem uma carteira legal, que você vai ter um alcance bom para você conseguir rodar o seu software aqui dentro. E você sempre vai ter que usar o SDK da adquirente. Você consegue usar alguns componentes do CBR, mas se você quer fazer pagamento, você vai ter que usar o SDK da adquirente para fazer esse pagamento. É as bibliotecas dele, o que ele disponibilizou ali, a forma. Muitas vezes ele disponibiliza um próprio aplicativo que você chama por intent também, para fazer essa integração, mas cada adquirente vai ter o seu processo de onboarding, de integração, vai ter o seu SDK próprio e o processo de homologação próprio. Então, se você homologou na Pag, não significa que você já homologou na Stone. Você vai ter que fazer isso em cada uma delas individualmente, testar a sua aplicação em cada uma delas e vencer essa homologação individualmente. Ou seja, é difícil você falar que tem uma aplicação que roda em todas as adquirentes. Vai ser muito difícil, porque você vai ter que fazer isso individualmente e manter isso, né? Aí agora a Stone compra um terminal novo, você vai ter que testar de novo naquele terminal, porque às vezes quebra uma impressão, quebra uma coisa ou outra, você vai ter que refazer um teste naquele novo terminal ali que eles estão usando agora. Tá? Então, é uma jornada, talvez a mais difícil é essa, você usar direto a máquina das adquirentes. Mas como eu falei no vídeo anterior, isso aqui pode ser uma mega oportunidade, porque essas maquininhas estão aos milhões na rua. Então, uma vez que você integrou o seu software aqui na maquininha da Pag, ou da Cielo, ou da Rede, você tem agora uma vitrine com um monte de estabelecimento que já tem aquela máquina na mão. Você chegou no estabelecimento e falou, olha, baixa meu aplicativo aqui e começa a usar. Simples assim, e você ganhou um cliente novo, porque o cara já tem a máquina da adquirente. E zero custo para o cliente, porque quem forneceu aquela máquina foi muitas vezes adquirente, que está sob regime de comodato. Muitas vezes, se ele tem um bom volume de transações, aquela máquina nem aluguel ele está pagando. Então, é um outro jogo.
É um jogo que o cliente não precisa nem comprar o hardware veio da adquirente e você vai lá, baixa o seu software naquela maquininha. Então, o que eu recomendo? Homologa nas principais, né? Começa por uma, você ganha experiência e vai homologando nas principais para você realmente participar desse jogo que é bem interessante. Tá, vamos lá. Bom, para a gente fechar esse vídeo, vamos ver a última tecnologia aqui que pode existir de TEF, que é um TEF por API REST. Então, aqui você vai ter duas formas de ter esse TEF. Ele pode ser um API REST remota, rodando num servidor. É o caso, por exemplo, de um TEF como o ControlPay, da PayGo. Ele é um API REST que está rodando lá nos servidores da PayGo e você, da sua aplicação, pode consumir essa API. Faz muito sentido se você tem uma aplicação web e quer consumir uma aplicação REST que está na web. Mas quem também está usando esse tipo de integração? Alguns TEFs, como o TEF Aditon ou o AutoStone da AutoTEF da Stone, eles usam uma API REST local. Então, eles têm um instalador, como se fosse um instalador ali do gerenciador padrão, só que quando você roda, em vez de ele criar um aplicativo no Systray que fica monitorando o TXT, ele vai instalar um serviço no Windows ou no Linux que vai abrir uma porta TCP para você fazer uma comunicação de API REST. Então você consome exatamente como se fosse consumir uma API REST da internet, só que ela está rodando local na sua máquina, está rodando em localhost, alguma porta ali. Então alguns TEFs mais modernos estão usando esse tipo de integração, porque aparentemente as linguagens mais modernas se dão muito melhor com comunicação por API REST. Muitas vezes ela até, se você tem a documentação, aquilo já é facilmente mapeado para classes dentro da aplicação, do que troca de arquivo TXT. Então é uma forma que dá para você integrar também. Aqui do lado tem aqui, se puder deixar só a tela, tem um exemplo de um payload de um JSON que você manda para uma API REST. Então, quase sempre, na totalidade, vai ser JSON, que você vai mandar como informações da transação. Você pode dizer ali o que você quer fazer. Essa API vai pegar aquilo e vai fazer a captura. A maioria desses TEFs aqui de API REST, eles não têm fluxo de telas. Então, o que acontece? Lembra lá que eu falei no gerenciador padrão que você queria perguntando se era cartão, se era vista, se era débito, se era crédito? Aqui não, ele espera receber tudo já no payload, porque seria muito difícil você fazer um fluxo de perguntas e respostas com uma API REST. Então ele espera que quando você invoque ela, comandando uma transação de pagamento, você já passe todas as informações para ela. E daí se faltou alguma coisa, provavelmente ela vai te retornar um erro. Então você vai ter que ser mega específico. Olha, eu quero fazer um crédito à vista com uma parcela. Você passa tudo para ela ali naquele payload. E ela vai só, muitas vezes, solicitar o cartão. Então, como ela está rodando ali localmente, ela consegue sim falar com o PINpad e solicitar o cartão, fala com a TEF House e te retorna via API REST, retorna por HTTPS, um outro JSON com toda a resposta do TEF. Né? Se o TEF está remoto, você vai consumir da mesma forma, só que daí batendo numa URL remota lá do componente. Então aqui no CBR TEF API, a gente tem comunicação, por exemplo, com o Aditon e com o Stone AutoTEF, usando essa técnica de API REST. Né? Essa outra tela aqui é um exemplo do Postman do Stone AutoTEF. Então tem aqui no canto esquerdo para você ter uma noção dos endpoints que ele tem. Tem alguns endpoints específicos para você falar com o PINpad, como você pode ver, mas o mais usado vai ser o endpoint para você fazer uma transação. Esse outro exemplo aqui é a documentação da Aditon, que também é um TEF por API REST local. E aqui você tem, por exemplo, o init, que você chamaria ele para inicializar vamos dizer assim, a API, para ele saber quem você é, que terminal que você está, onde está o PINpad, e daí depois ele começa o fluxo. Né? Eu queria também citar esse TEF aqui, que é o ControlPay. O ControlPay, ele é um TEF híbrido, vamos dizer assim. Você vai fazer toda a comunicação por API REST, né, da sua aplicação com ele. Então, imagine se tem uma aplicação web. Você está consumindo a URL do ControlPay, API com API. Mas você pode, na máquina do cliente, instalar um client. Então, lá no terminal Windows do cliente, você instala um client da PayGo, que é o mesmo client lá de troca de arquivos, aliás, e você configura tudo, lógico, lá no portal da ControlPay, falando, olha, esse cliente tem um client que está com esse ID aqui.
E esse client, ele está fazendo um pooling ali na API do ControlPay para saber, tem alguma coisa para mim? Tem uma coisa para mim? Então, quando você cria uma aplicação de pagamento, esse client vai puxar o pagamento para ele. Então, essa é super legal, porque imagina que você tem um PDV web, totalmente web. Você não conseguiria, desse aplicativo web, falar com o PINpad que está local na máquina. Mas com o ControlPay você consegue. Você faz a aplicação na cena, ali na API remota, aquilo vai descer para o cliente local vai falar com o PINpad, vai realizar o pagamento presencial e vai devolver isso de volta lá para o ControlPay Web, que vai devolver para o seu portal. Então é muito legal, é uma solução única, eu não conheço nenhum outro tipo de TF híbrido assim como o ControlPay, e a gente tem aqui também na distribuição do ACBR, tá? Bom, era isso que a gente tinha para esse vídeo, né? Então, eu deixei aqui um link da nossa página que você vai acessar facilmente digitando projetoacbr.com.br/TEF. Como eu falei, nós somos autoridades nesse assunto de meio de pagamentos, nós queremos ser protagonistas disso no Brasil. Nós entendemos muito, a gente tem várias soluções de TEF aqui na nossa distribuição, que uma delas com certeza vai se encaixar ao seu modelo de negócio, né? E a gente quer muito ser o seu distribuidor TEF, né? A gente tem um suporte especializado, os nossos desenvolvedores que mesmo atuam ali nas áreas de suporte, né? Nós construímos camadas que vão facilitar a sua integração ou demos para te disponibilizar. Nós temos todo um curso de TEF e meios de pagamentos. Nós filmamos todos os roteiros de homologação dos TEFs que a gente distribui. Então, se você tem dúvida em algum passo, se você acha que o processo de homologação é algo difícil, a gente vai te ensinar como fazer isso passo a passo, né? Então, assim, vem para o CBR, a gente quer ser o seu distribuidor TEF, a gente tem ótimas ofertas de preço e os melhores técnicos para te atender. Obrigado e deixa o like se você gostou desse vídeo, manda para os seus amigos também para a gente espalhar essa mensagem, explicar um pouco mais o que é TEF, desmistificar esse assunto. Obrigado, valeu pessoal.